15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá, Henrique. Olá, bom dia. E estamos cá mais uma vez. Agora café. com café. Desta vez com café. Olha, e a propósito do Dia do Professor, vamos conversar sobre quem? Quem é que propões? Eu tenho uma sugestão, não é necessariamente um professor, neste caso não é a professora, originalmente, mas eu penso que, independentemente disso, ela nos ensinou a todos muito e continua a ensinar. Eu sugiro que falemos durante 15 minutos sobre Maria Montessori. Maria Montessori, acho que sim. Uma excelente ideia. Olha, se me permites, o meu lado historiador, deixas-me contextualizar um pouco a época, quando é que ela nasceu, um bocadinho da história dela, porque é importante percebermos que ela nasceu em 1870, viveu até 1952, portanto atravessou aqui a passagem do século, e é uma personagem engraçada porque foi a primeira mulher a estudar medicina em Itália. Mesmo contra a vontade da família, que preferia que ela tivesse sido professora. Sim, é engraçado, não é? É engraçado essa situação, porque os pais eram, de facto, o pai, sobretudo, professor, e sempre com esta ideia de que os filhos seguem as pisadas do pai, e ela, de certa forma, quis contestar também isso e entrou em medicina. Sim, e sofreu, como podemos imaginar, portanto, uma sociedade muito, muito machista, com o fascismo do Mussolini, portanto, não deve ter sido fácil ser a primeira mulher a fazer medicina. E sabes que acaba por ser essa dificuldade que a traz para a educação, porque, no fundo, a Montessori quis, de facto, trabalhar como médica, não lhe foi permitido, porque na altura as condições não permitiam, e ela acaba por se dedicar a uma unidade de cuidados de crianças, e foi exatamente através dessa observação das aprendizagens das crianças com dificuldade, algumas delas clínicas... Mas ela chegou a uma conclusão um pouco assustadora para nós. É que a maioria das crianças que eram enviadas para essa unidade de saúde mental infantil eram crianças que não conseguiam aprender na escola. E ela fez a observação de muitos casos de crianças que não estavam a conseguir aprender e chegou a uma conclusão terrível, é que não tinham problemas do âmbito da saúde, mas era uma questão pedagógica, portanto, era a escola que estava a falhar. Ela mostrou-nos que não eram problemas cognitivos das crianças, que é uma das coisas que nós hoje em dia até utilizamos muito, dizemos que as crianças têm problemas cognitivos. Temos uma tendência a rotulá-las e depois temos a tendência a adaptar ou a adequar os modelos de ensino. E o que ela nos veio dizer, e daí a importância que ela tem para mim enquanto pensadora da educação, apesar de não o ter feito de forma direta, foi pôr-nos a pensar nisso. Pôr-nos a pensar que provavelmente os maiores problemas na aprendizagem não são os da aprendizagem, mas sim os do ensino. Mas ela deve ser... eu não conheço muitos detalhes da personalidade dela, mas pelo contexto, e porque sabemos que ela fez uma apresentação num congresso em Turim, em que demonstra, por A mais B, desses casos que observou, que os casos não passavam pelo âmbito da saúde, mas que era uma questão pedagógica, portanto, uma dificuldade, no fundo, da escola conseguir encontrar o caminho certo para essas crianças. E por causa dessa apresentação, o ministro da Educação da altura, que também ele era médico de formação, responsabilizou-a por fazer um programa de formação de professores, justamente para os dotar de capacidades para trabalharem com as crianças ditas com necessidades educativas especiais, como nós chamamos hoje. Uma mulher médica, ainda por cima com esta visão... É engraçado que tu acabaste de dizer uma coisa que é de facto muito importante. Nós muitas das vezes falamos atualmente das teorias, dos conceitos. Essa ideia de necessidades educativas especiais nasceu sobretudo também com a ação de Montessori. Ou seja, nós nem correlacionamos isso, mas estamos a falar de um período em que na história da Europa começam a despontar alguns pensadores influentes,
começam a refletir sobre o que era a escola, a escolástica, no fundo, que vem de quase a Idade Média, e começam a apresentar ali alguns movimentos de ruptura. E uma das coisas mais interessantes, se nós quiséssemos sintetizar e muito facilmente resumir aquele período e, sobretudo, o trabalho da Montessori, nós diríamos que toda a escolaridade, a escolástica, traz-nos a ideia do esforço, não é? A obtenção do conhecimento através do esforço, é preciso estudar, com disciplina, com rigor, e ela vem-nos dizer uma coisa muito engraçada, que é, há que ter interesse. Ou seja, há que ter interesse pela aprendizagem, porque quem aprende sem interesse, sem motivação, acaba por ser obrigado a aprender uma coisa que não lhe diz nada e por isso não é significativo. A Montessori veio, de uma forma inconsciente na altura, mas posteriormente, veio mostrar-nos que há uma diferença entre o esforço para obter ou para atingir o conhecimento, que a escola nos trazia, e o interesse da criança pelo conhecimento. Ela chegava mesmo a afirmar-se contra o elogio, porque tu conseguiste aprender ou realizar uma atividade, seres elogiado por isso. Ela era um bocadinho avessa a isso. Ela achava e defendia, e tinha argumentos para isso, que a aprendizagem em si era a sua própria motivação. Portanto, a criança, ao aprender, o resultado da sua aprendizagem era a sua própria motivação. Ou seja, no fundo, ela está a falar de uma motivação intrínseca que vem um bocadinho contra muitas ideias que nós temos da importância do reforço positivo. Exatamente. Mas na altura, e segundo a filosofia dela, portanto, a própria aprendizagem é a motivação É a em si. motivação. Mas o que é que realmente ela propõe para a intervenção, para a ação pedagógica concreta? Nós hoje em dia, e há cada vez este retomar de algumas atividades e de algumas ideias, e nós agora assiste aqui um bocadinho no panorama da educação, assiste um bocadinho a esta ideia de retomar os instrumentos, os materiais montessorianos, a ideia de que há um conjunto de materiais especificamente desenhados por ela para... Contudo, eu acabo por achar isto engraçado, porque na realidade estes materiais surgem como forma dela dizer: olha, não precisam ter umas coisas absolutamente elaboradas, não precisam ter uns brinquedos XPTO, não precisam ter uns manuais escolares que são indicadores de tudo o que é possível aprender, mas basta deixar que a criança descubra por si e atribua significado a essa descoberta. Ou seja, o que ela nos diz, hoje falamos daquelas questões, até há um nome pomposo para os materiais de fim aberto, não é? E agora qualquer bocadinho de madeira ou qualquer bocadinho de plástico serve. E ela mostrou-nos isso. Mostrou-nos que a criatividade e a imaginação que servem de base para a descoberta e, consequentemente, para a aprendizagem, acabam por ser os materiais correntes que a criança enfrenta diariamente. Ela acabou por ficar rotulada como interacionista, ou seja, ela defendia que a criança aprendia dessa interação com os materiais, com esses desafios, com esses recursos que poderiam estar na sala, que não são necessariamente, diríamos, académicos. Portanto, são materiais do dia-a-dia, sei lá, panelas, vassouras, não sei o quê, materiais mais construídos, de blocos, de montagem de pilhas, e depois também material de alfabetização. Mas havia espaço, digamos, para tudo. Sabes porquê que aparecem em Montessori estes materiais devidamente produzidos e estruturados? Porque exatamente aquilo que tu estavas a dizer. No seio académico, nas teorias da educação, não cabia um método que fosse, de certa forma, livre e gratuito. Ou seja, qual é o papel do professor? Então, se eles aprendem com as vassouras e com a espada, o que é que eu estou aqui a fazer? Então, cria-se um movimento, de certa forma, de contestação deste modelo, ao que ela responde com a estruturação de um conjunto de materiais e com um método devidamente alinhado, refletido, teorizado, para, no fundo, dar força àquilo que ela defende, que é exatamente esta apropriação natural. Mas no início do trabalho, justamente com essas crianças que na escola não estavam a conseguir aprender, e com esses recursos materiais produzidos e trazidos por ela para o espaço escola, chamemos-lhe assim,
essas crianças, nas provas de âmbito nacional, tinham melhores resultados do que as crianças que frequentavam a escola regular. Quer dizer, isto é demonstrativo de que a estratégia dela, que o pensamento dela e a concretização dessas ideias estavam a ter resultado. Estavam a ter resultado e é exatamente essa comprovação científica. Não podemos esquecer que ela é médica também e usou então alguma dessa competência clínica para apresentar os resultados. Ela mostra-nos exatamente que aquele nível de explanação da curiosidade natural na criança vai levar a que a criança tenha uma curiosidade para descobrir e processar a informação de acordo com as suas próprias capacidades e competências. E isto, mais uma vez, e fazendo aqui um bocadinho a ponte com os tempos modernos, nós estamos muito presos à avaliação dos resultados. Ou seja, nós queremos atestar o que é que a criança, o que é que o aluno aprendeu no final de um determinado ciclo. O que Montessori nos veio dizer foi que esta aprendizagem só pode ser, de facto, avaliada em contexto. Ou seja, nós não podemos dizer a uma criança que ela é capaz de fazer uma determinada coisa se essa coisa não for exposta a essa mesma criança para que ela possa, com o que se apropriou previamente, responder positivamente. E é esta ideia em Montessori que me fascina, que é esta ideia de a avaliação pela ação. Ou seja, nós só podemos ser avaliados de facto sobre aquilo que com o que interagimos de uma forma pessoal. A mim fascina-me particularmente e leva-me, enquanto profissional de educação, a questionar muito a nossa ação enquanto professores, enquanto educadores, porque de certa forma ela coloca o professor como um mediador. Portanto, é um recurso que a criança também tem ali, que só vai entrar no processo quando a criança o chama, quando pede ajuda, quando precisa. E, portanto, é um recurso que está ali disponível. Claro que vai acompanhando a evolução da criança, vai disponibilizando recursos para que a criança possa ir progredindo no seu desenvolvimento, mas digamos que esvazia aqui o papel do professor enquanto ensinante, digamos assim, não é? E é exatamente Montessori, e nós agora estamos atualmente, em pleno século XXI, a repegar um bocadinho o Montessori, mas Montessori teve exatamente a maior crítica, e aquilo que de certa forma, durante cerca de 100 anos, acabou por fazê-la esquecer neste panorama da educação, foi exatamente por aí, por tornar indispensável o papel do professor. Mas ela não o fazia, ela nunca o fez. Ela afirmava sempre o contrário, que é o adulto, neste caso o educador, o professor, o docente, não só deveria ser a guia, deveria ser quem leva pela mão a criança na descoberta da aprendizagem, mas ele também tem que ser capaz de ler o contexto, de ler o mundo e disponibilizar os instrumentos e os materiais específicos. O que é um facto é que ela conseguiu passar da criança que não aprende para uma concepção de que todas as crianças podem aprender. E há aqui um aspecto que me fascina imenso, que é o respeito pelo ritmo individual de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança. Claro que o adulto pode dar algum aconchego, criar algumas condições para que essa aprendizagem se desenvolva, mas é o seu percurso, é o seu próprio ritmo de aprendizagem e não algo que é impingido de fora. E não é algo que acaba por ser central. Eu gosto muito deste exemplo, e estamos no nosso tempo, mas eu gosto muito deste exemplo, é quase uma metáfora, sobre as questões do avaliar a aprendizagem, para a aprendizagem, da aprendizagem. Eu costumo dar muito este exemplo, que é, temos duas crianças diferentes, e desafiamos-las a subir para cima de uma mesa. E olhamos para a criança B, ou para a criança A, e ela, num salto,
pôs-se em cima da mesa e pôs os braços no ar, contente da vida, porque fisicamente, ou em termos motores, era um exercício relativamente fácil. E temos a criança B que tem uma dificuldade para subir, não consegue, ainda não estruturou. O que é que nós, escola, temos estado a fazer? Dizemos assim, ou pomos a criança B em cima da mesa, ou dizemos assim, a criança A é espetacular em termos motores, tem um 5. A criança B, coitada, não sabe subir para cima da madeira da mesa, tem um 1. E ficamos por aqui. Montessori diz-nos uma coisa interessante no papel do professor, que é, à criança A, o professor deve pôr um banco ou uma cadeira em cima da mesa. À criança B, deve pôr uma cadeira no chão. O que é que ela quer dizer com isto? Que é o docente tem que criar as condições para que a criança naturalmente procure o seu próprio sucesso ao seu ritmo. Exatamente. E o que ele tem que fazer enquanto docente é auxiliar. Por isso, a capacidade de avaliar a situação do docente, neste caso, não é avaliar o resultado, se A cumpriu ou B não cumpriu, mas avaliar que a criança A precisa de um estímulo maior ou mais adequado à sua própria condição e a criança B um outro estímulo. E esta que é uma das lições que nós deveríamos retirar. Olha, há uma coisa que me fascina imenso quando vejo fotografias da Montessori, ela aparece sempre rodeada por crianças, nunca está de pé, está sempre à altura das crianças. Porque, mais uma vez, esta ideia de que o adulto, o docente, é um instrumento ao serviço, no fundo, do desenvolvimento daquela criança. Logo, nós temos de estar à altura para, de certa forma, contestar aquela imagem do professor em rigor, está em cima do Isto também é simbólico é muito de que só conseguimos chegar à criança se nos conseguirmos pôr no olhar, no ponto de vista, na forma de perceber o mundo da própria criança. Comunicação. Porque quando muitas das vezes nós ouvimos falar naquela ideia de que educar é comunicar, nós dizemos isto quase como se fosse assim falta-me a palavra, aquelas coisas que se dizem com uma certa continuidade, pronto. Dizemos que esta ideia de educação ser comunicação, mas esquecemos sempre que para haver um chavão, esquecemos que comunicação implica a emissão de uma mensagem, mas também e sobretudo a recepção pelo receptor dessa mesma mensagem através de um sinal que nos é dado. Ora, quando o professor está do alto do seu pedestal a olhar quase para um vazio infinito e dizer e a narrar, a informar e que não há da parte do aprendente a possibilidade sequer de contestar, de aceitar, de confirmar essa aprendizagem, então não há comunicação. Logo, se educação é comunicação, não há comunicação. E eu acho que Montessori também nos mostrou isso, que é exatamente estando ao nível dos nossos alunos, mesmo fisicamente, olhos nos olhos, para perceber a reação, para perceber a interação, para perceber exatamente o nível e, sobretudo, para nos dar, ou para dar às crianças a ideia de que nós estamos aqui por eles. Não é? E esta é a ideia fundamental. Nós estamos aqui por eles. Não é? Então,